também gratidão, ele falou, né? Tem uma gratidão porque eu sei que pelo que você passou, muita gente inventa uma história, né? Corrobora com o que, né, as autoridades querem para poder sair da prisão. E você não fez isso, né? E ele falou, não esperava nada diferente, eu te conheço, né? Mas mesmo assim eu te devo uma gratidão por você ter passado todo esse tempo preso, né? Ter prejudicado a sua vida e nunca ter faltado com a verdade, né? Porque toda a pressão que chegava, eu falava assim, cara, o princípio da delação, você assume um crime e entrega os comparsas. Eu não cometi nenhum, né? Como é que eu vou fazer uma delação? E até na época eu mandei uma nota para a imprensa, né? Tanto era pressão, porque eles faziam pressão e a própria imprensa, né? Claro. Ficava publicando a manchete. fulano, José Cobori vai fazer delação, tá negociando delação. Então tinha tudo isso, né? Aí uma visita que o meu advogado fez, eu botei uma nota, né? Lá para a imprensa colocar lá que era uma nota até bonita, depois se for o caso um dia eu te envio assim, falando, descartando esse negócio da delação justamente disso, né? Falei, eu não tenho por que fazer delação porque eu não cometi um crime e se alguém, né, tá aí com o objetivo de manter preso para fazer uma delação, pode, no popular, né, tirar o cavalo da chuva, porque eu sou uma pessoa correta, certa, justa e durmo tranquilo, né? E que bom que deu tempo dele fazer isso, né? Deu tempo, A vida é longa e dá para fechar alguns ciclos, né, professor? Exatamente. Então, assim, foi uma injustiça muito grande. Eu costumo brincar que eu não... A parte de ser preso, assim, a parte fisicamente de ser preso, eu tirei grandes aprendizados, sabe? Aprendi muita coisa. Eu tenho, por incrível que pareça, assim, eu tenho boas lembranças dos 80 dias que eu fiquei preso, né? E eu costumo brincar, os 80 dias que eu estava preso, o que me magoava, me machucava era o que estava acontecendo lá de fora da prisão, né? O que estavam fazendo com a minha família, com o meu nome, né? Com a minha carreira na época que eu... Mas assim, a convivência... Com seus filhos, imagina. Meus filhos. Quantos anos eles tinham? Eu tenho 5 filhos, né? 5 filhos? 2 deles foram me visitar, né? O meu filho mais velho e o quarto. A minha filha, como era mulher, eu pedi para minha esposa não deixar ela... É um constrangimento, né? Você visitar alguém na prisão. Passar por revista, é uma coisa muito constrangedora. Eu não quis que minha filha fosse, minha esposa ia, porque ela queria, né? Estar ali do meu lado nesse momento. E meus outros 2 filhos, eles iam ficar muito abalados, assim, psicologicamente. Eu também pedi para não ir, né? Mas teve 2 que foram me visitar 2 vezes, né? E a família ficou... Nessas horas, cara, é a tua família e o amigo que você conta na palma de uma mão, né? O resto realmente some, né? Sim. Não quer atrelar o nome, não quer falar, pô, eu sou amigo do Pedro. Nessas horas os caras fingem que nem te conhecem, né? E, na verdade, traz muitas lições, né? Do que tem valor na vida, quem você realmente deve considerar, quem realmente... E como pessoa também, você cresce muito, né? Eu cresci, assim, se eu fosse olhar em retrospectiva, eu cresci muito, né? O evento da minha prisão, apesar de ser traumático e, obviamente, negativo, me fez crescer muito, né? Como ser humano. Inclusive, dentro da prisão, né? Acho que eu falei, foi até lá no Igor, né? Que eu falei, você descobre que pessoas boas não são tão boas assim e pessoas más não são tão más assim, né? São seres humanos que têm uma história de vida, né? Obviamente, quem está na prisão cometeu alguns erros, né? Mas, às vezes, você descobre que o cara que cometeu os erros está preso é um ser humano melhor até do que muitos que estão soltos, né? Sim. Na cultura oriental, né, a questão da honra é muito importante, né? Isso pesou muito e se a religião passou pela sua cabeça, se você tem alguma, se isso chegou até você na prisão, muitas pessoas têm encontram essa sabedoria com a explicação da religião, né? Como que isso chegou para você? Ou a sua religião foi a filosofia? Minha religião foi a filosofia. Na verdade, eu fui educado em colégio de padre, né? De padre. Então, assim, nasci católico, minha família era católica, nunca fui praticante, só quando criança, aqui na igreja. Mas depois, já de adolescente, nunca fui um católico praticante e sempre fui um crítico, né? Eu sempre fui muito crítico, inclusive... Mas você se declara ateu? Do catolicismo. Hoje? Na realidade, como a gente está conversando aqui, o meu Deus, como diria... Isso eu acho que foi o Einstein mesmo que falou, né? O meu Deus é o Deus de Spinoza, né? Sim. Então, assim, Deus, da forma que eles, né, que as religiões pregam, né, um Deus... dentro do monoteísmo, né? Sim, que existe um Deus. Eu sempre brinco, né? Na realidade, foi o homem que criou Deus, sua imagem e semelhança, né?
por que o Deus é a semelhança do homem, né? Então eu sou muito mais o Deus de hipnose. Deus é a substância, né? Nós somos um atributo de Deus, né? Não tem como Deus ser a nossa imagem e semelhança, né? Deus é tudo, Deus é a natureza, né? Deus está em tudo, e nós somos só uma fraçãozinha, né, desse atributo de Deus, e por isso que a gente tem que conviver harmoniosamente, não só com todos os seres humanos, como com toda a natureza, né? E o que a gente faz é o inverso, né? Por isso que eu falo, as religiões a gente vê guerras, né, os conflitos, tudo em nome de Deus, né, em nome da religião. Porque quando o homem passou a achar que Deus é a imagem dele, ele é Deus. Né? Exato. Se Deus é minha imagem e semelhança, eu sou Deus. E aí ele passa a tratar o resto dos seres, né, de toda a natureza, como se fossem subordinadas às vontades do ser humano. Eu acho que não, né? Acho que os indígenas têm muito a nos ensinar, né? A filosofia indígena é legal também, né? Os indígenas têm muito, a filosofia hindu, né? Tem muito a nos ensinar desse respeito à natureza, né? Os indígenas, quando matam a sua caça, eles fazem uma reverência àquele animal que ele matou, né? Porque ele sabe que aquilo é uma parte da natureza e ele está dando a vida para alimentar, né, uma outra espécie, que é a nossa. Então os indígenas têm muito a nos ensinar nesse respeito à natureza, né? Eu estava ouvindo um podcast outro dia, professor, que falava sobre um livro que eu não sei se ele já tem versão do Brasil, mas chama Determinado, em que explica, e eu não vou saber o nome do autor porque memória não é o meu forte, mas que ele estava contando sobre esse livro que explica porque grande parte dos conflitos do mundo, né, uma parte do mundo deriva de uma religião pautada em pastores no deserto, ou seja, num cenário de escassez tremendo, em que a pessoa chegando no horizonte pode ser o inimigo que vai roubar o meu rebanho. Então eu tenho que proteger aquilo que é meu porque é altamente escasso. A água é escassa, a sobrevivência é escasso. E as nossas religiões, nossa grande religião ocidental deriva, né? E claro, também as monoteístas do Oriente Médio e o islamismo deriva desse cenário ali de extrema escassez e de competição pelo outro, né? Diferente dos indígenas, né? Dos povos que a gente ignora tanto, que estavam aqui no Brasil e tinha uma relação muito mais harmoniosa com a natureza, que era abundante, né? Tudo via do coletivo, do abundante. Muito do individualismo é explicado também por a gente basear nossa cultura a partir dessa escassez, né? E como, na verdade, como o livre-arbítrio é algo muito, muito discutível dentro desse contexto, ou seja, se a gente é só uma formação a partir desse contexto evolutivo e tudo que a gente vê hoje também de mundo polarizador, de individualismo e de capitalismo, deriva um pouco disso, né? Por isso os indígenas eram nômades, né? Exato. Eles tinham consciência que eles tinham que deixar a natureza se reorganizar, se regenerar, né? Então eles exploravam um território, uma região por um tempo e depois eles se mudavam, mas com essa consciência que lá onde ele explorou, extraiu seus recursos naturais, né, suas caças, suas plantas, a própria terra, ele deveria sair dali para a própria natureza se regenerar, porque se ele fizer isso sempre, né, a natureza vai estar sempre à sua disposição, né, para fornecer o que é preciso para a sobrevivência. E o que a gente e aí não tinha, né, conceitos de propriedade privada, né? Então o conceito de propriedade privada é a gente se apossar de uma coisa que não é nossa, né? E aí partindo, se as pessoas pensam nesse radicalismo, né? Quando você começa a falar mal de propriedade privada, você já começa a ser chamado de comunista, né? Então já metade das pessoas para de escutar, metade, né? das Infelizmente. pessoas para de escutar. Até um pouco mais. Até um pouco mais. E como que um cara que se formou no mercado financeiro dentro de uma vida empresarial, vi que você trabalhou na Kodak, né? Na Xerox. Na Xerox, exatamente. Essas empresas que tinham a mudança na frente, né? Depois conta um pouco desse contexto também. Mas voltado ali ao mercado financeiro, ao ganho, ao capital, tem essa percepção. Parece claramente que você mudou a sua perspectiva em relação ao capitalismo. Porque, na realidade, assim, o mercado financeiro é uma face mais selvagem do capitalismo, né? Porque como eu sou um especialista em finanças, né? Tudo que você vê em finanças é ir atrás do que dá mais retorno no menor prazo possível. Então, você é muito mais predatório, né, para a sociedade. O mercado financeiro, ele é predatório para a humanidade, né, para a sociedade, porque ele busca retornos de curto prazo. Quanto mais curto prazo, melhor. E aí ele acaba pressionando toda a economia, né,
que vem, eu costumo diferenciar até para ser mais didático de capitalismo financeiro e capitalismo industrial, mas é tudo uma coisa só, né? Mas o que a gente pensa do mercado financeiro, o que é um fundo de investimento, um fundo de private equity, né? Ele vai vir aqui, investir na sua empresa e vai exigir o retorno o menor prazo possível. Se você falar assim, não, esse projeto de longo prazo vai dar retorno daqui 5 anos, ele vai querer que você dê em 2, né? Porque ele sabe que em 2 ele vai conseguir extrair esse retorno e depois vai partir para a próxima, né? Então é a própria exploração dos recursos que a gente estava brincando aqui da cultura indígena, sim, né? Sim. Ele vai vir aqui, você vai dar o retorno. E o que os fundos de private equity faz, é que a gente fala, é pegar a laranjeira, espremer todas as laranjas e largar a árvore seca depois. E ele parte para a próxima, né? Então, a própria lógica das finanças é essa, né? Então, como eu sou professor de finanças, né? Fui do mercado financeiro há muito tempo, eu entendo a pressão que o mercado financeiro faz sobre a economia real, né? Sobre toda a economia real. E é isso que é predatório, né? É isso que... E, infelizmente, assim, a grande maioria das pessoas que estão no mercado financeiro não tem essa consciência. Ou se tem, obviamente, eu sempre brinco, eu falo mal do mercado financeiro, eles acham que eu estou falando mal de todo mundo, não. Estou falando meia dúzia aí, que é o dono do capital que manda, né? E aí quem está embaixo obedece. Então tem muita gente que está no mercado financeiro, existe também a gente está falando muito de psicologia, uma proteção da pessoa não se sentir culpada, né? Então ela acredita naquilo para ela não se sentir culpada. Porque se ela fizer realmente uma análise, uma reflexão, ela vai ver que ela faz parte de um sistema muito perverso, né? Que vai lá e vem aqui na sua empresa, exige o máximo de retorno possível, o que você vai fazer? Você vai começar a pressionar, vai demitir funcionário, vai pressionar para que os que ficarem ganhar menos, não vai querer dar benefício, né? Você vai querer pagar menos imposto do governo, vai querer espremer os seus fornecedores. Então é uma coisa predatória. Você sai acabando com tudo que está à sua volta, né? É aquela quê? Máquina de moer gente. É, né? Máquina de moer gente. Para quê? Para sobrar mais para o fundo que investiu em você. Então, assim, é uma máquina de sugar e concentrar riqueza. O mercado financeiro é isso. É uma máquina de concentrar riqueza. E as pessoas que estão, nós, né? Temos vozes, podemos criticar isso, a gente tem que evidenciar isso. E eu acho legal porque eu tenho, pelo menos eu ainda sou convidado, né? Fui a vários podcasts da dita Faria Lima, né? Uhum. E teve o último que eu fui, da Genial Investimentos, me convidaram para conhecer lá, apresentar, e muita gente jovem me procurou, né, pé de ouvido, falou assim, pô, professor, legal que você veio, porque eles só trazem aqui o pessoal que fala sempre a mesma coisa, né? Sim. E a sua voz é importante, a voz crítica que você vê. São trabalhadores que estão lá, analistas de investimento, estão no mercado financeiro, mas de alguma forma tem essa pulga atrás da orelha. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eles sabem. Mas né? você não acha que muito do pensamento dessa galera é assim... Pelo menos dos meus amigos que tenho lá na Faria Lima e muito do mercado financeiro é assim, cara, isso aqui é o que eu vou tolerar fazer por 10 anos enquanto eu fico acumulando bônus e ponho meu burro na sombra, porque eu sei que isso daqui não é para a vida inteira, né? E é o que a pessoa se sujeita a fazer, Sim. Porque o ganho financeiro aí é muito grande num período em que o cara tá ali dos 20 aos 35, dos 20 aos 40, talvez, se ele consegue um upgrade na carreira, mas todo mundo me parece que tem a noção de que, cara, não dá pra fazer isso aqui a vida inteira, né?